pouquinho sobre pressão atmosférica. Queria saber primeiro se vocês estão bem aí, se está todo mundo com saúde. Espero que esteja tudo bem com vocês. A gente vai se ver muito em breve, hein? A gente vai falar um pouquinho sobre pressão atmosférica, certo? E aí a gente vai conversar sobre a relação que existe aí entre a pressão atmosférica, a altitude, a quantidade de oxigênio e o ponto de ebulição da água. Então, a gente vai analisar alguns aspectos bem importantes aí. Vamos lá. Coloquei 4 imagens aqui, ó. Coloquei uma imagem de uma praia, né? A gente pode representar Santos, que estaria aí a 0 metros de altitude, ok? Coloquei ali a imagem da Praça da Sé, representando São Paulo. Aí a gente pode representar a região metropolitana, ok? Podemos representar qualquer cidade aqui próximo de nós aqui, né? E aí a altitude de São Paulo é aproximadamente 750 metros. Tem uma variação aí, mas em média uns 750 metros. Coloquei ali na terceira imagem, no quadro abaixo, a cidade de La Paz, na Bolívia, né, onde a altitude é 3.600 metros. Para quem já viu assim, a seleção brasileira jogar, ou algum time assim, jogar lá em La Paz, sabe que tem um problema seríssimo com a questão da altitude, né? A altitude dificulta para os jogadores, para os atletas, né? Atletas de alto rendimento. Assim, uma pessoa normal não ia sentir o problema da altitude, mas para atletas de alto rendimento tem um problema sério, né? E coloquei ali o Monte Everest, do lado direito ali embaixo, o Monte Everest, que é o ponto mais alto do planeta, né? Aproximadamente 8.800 metros de altitude, ok? Vamos entender a relação primeiro da pressão atmosférica com a altitude. O que é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica é a coluna de ar que está em cima da nossa cabeça. Vamos imaginar assim que você está entrando numa piscina, por exemplo, e você sente uma pressão da água. Quanto mais profundo você vai ficando, mais a pressão vai aumentando. Aí você vai ter uma compressão dos órgãos, uma compressão do corpo ocasionada pela água. No ar a mesma coisa, só que a gente não percebe muito isso porque a gente está acostumado, o nosso corpo lida com isso aí naturalmente. Então, assim, só que a pressão atmosférica influencia muito. Quem já pegou a rodovia e desceu para a praia, né, sabe que para ir para Santos a gente precisa descer a serra, né, está numa altitude inferior ao nível do mar, 0 metros, né, então quem já desceu para a praia, por exemplo, já percebeu às vezes algum incômodo no ouvido, parece que o ouvido está tampado, né, é a pressão atmosférica agindo ali, né, está sofrendo alteração da pressão atmosférica, você vai sentindo um incômodo no ouvido ali que é bem sensível. Então a gente tem aí uma imagem aí que mostra a coluna de ar que a gente tem em cima da nossa cabeça, e a coluna de ar do lado esquerdo da imagem a gente tem São Paulo, e a gente tem Santos na parte mais baixa, né? Então a coluna de ar que a gente tem ali na cidade de São Paulo é muito menor do que a coluna de ar na cidade de Santos. Né? Na cidade de Santos a gente tem uma coluna de ar maior, então a pressão atmosférica é maior. Vamos considerar que a atmosfera, né, o final da atmosfera é igual para todo mundo. Então a gente tem que considerar que em Santos, por estar mais baixo, você tem uma camada de ar maior. Você pode verificar aí, né? Você pode perceber aqui que tem uma camada de ar muito alta aí, muito grande na região de Santos, né, que está ao nível do mar. Então, olha ali, coloquei uma observaçãozinha ali, uma primeira observação importante. Quanto mais baixo no planeta, quanto menor a altitude, maior é a pressão atmosférica. A gente tem muito mais pressão atmosférica em Santos, tem muito mais oxigênio em Santos. Vamos falar disso aí já, espera um pouquinho. Vamos entender aqui, ó, a quantidade de oxigênio agora. Nós temos uma ação de uma força no planeta Terra, que é a força gravitacional, né, que atrai os corpos todos no sentido do planeta Terra, inclusive o ar, inclusive as moléculas de oxigênio. Então, a gente tem uma concentração de oxigênio muito maior. Analisa no desenho ali, ó, se você tem as partículas, as bolinhas ali branquinhas, representam ali as partículas de ar, as partículas de oxigênio. Quanto mais baixo você estiver no planeta, menor altitude, maior
vai ser a pressão atmosférica, né, mais concentradas elas estarão. Então, o que acontece? Uma pessoa que joga futebol, pratica uma atividade física em Santos, por exemplo, ele tem uma riqueza de oxigênio muito maior, tem uma quantidade de oxigênio muito maior do que uma pessoa que pratica uma atividade, como a gente falou agora há pouco, na cidade de La Paz, na Bolívia, onde a concentração de oxigênio é muito menor. Então, a gente tem uma concentração alta perto de Santos e pouco. O ar é mais rarefeito. O que significa um ar rarefeito? Ele é mais escasso, né? Você tem menos ar. Então, a respiração é mais dificultada. Então, uma outra coisa que a gente tem que lembrar aí, ó, a concentração de oxigênio é sempre nas regiões mais baixas do planeta. Então, quanto mais baixo você tiver, maior a quantidade de oxigênio. Então, uma observação ali do lado, ó, quanto mais baixo, menor altitude, entre parênteses, mais pressão atmosférica e maior a quantidade de oxigênio, tá? Então você tem que estar relacionando com a pressão atmosférica também, ok? Vamos para o próximo aqui. Ponto de ebulição da água. Então, o outro fator que a gente tem que pensar, ó, quanto mais baixo você tiver no planeta, maior é o ponto de ebulição da água. Então, se você pegar em qualquer livro de ciências, de química, você vai ver lá que o ponto de ebulição da água é 100 graus, mas a água só ferve a 100 graus se ela estiver ao nível do mar. Em Santos, se você pegar uma água fervendo e colocar um termômetro dela lá em Santos, né, fazendo esse experimento, colocar um termômetro dentro do recipiente com água aí fervendo, ele vai chegar nos 100 graus. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, ele não chega a 100 graus. Ele vai chegar a 97 uns quebrados e 98, né? Vai dar uns quase que 98 graus Celsius. Ele nunca vai chegar a 100 graus, o ponto de ebulição da água. Por quê? Porque a gente está numa altitude mais elevada. Você vai ter menos pressão atmosférica, então você vai ter menos pressão exercendo nos corpos, inclusive na água. E aí ela tem uma tendência de evaporar com mais facilidade e não atinge um ponto de 100 graus. Se você pegar cidades mais elevadas, na Bolívia, por exemplo, em La Paz, ou no alto do Monte Everest, ela vai ferver em temperaturas muito mais baixas, né, próximo do 80, 80 e poucos graus, assim, a água já está no ponto de fervimento, no ponto de ebulição, de fervura, ok? Então, observação ali embaixo, ó, quanto mais alto, menor o ponto de ebulição. Quanto mais alto a gente vai ficando no planeta, ela ferve com mais facilidade, né? Mais facilidade, assim, o ponto é mais baixo, ok? O ponto de ebulição é menor. Vamos para uma análise maior aí, ó. Vamos analisar aí essa figura aí, ó. Então, vamos lá. Santos, o ponto de ebulição é 100 graus, ok? São Paulo, ali, ó, tá subindo ali no nosso desenho, é 98 graus. Brasília, 96 graus Celsius, né? Brasília está mais alto que São Paulo. Brasília, a altitude dela, acho que é 1.150, se não me engano, aí no desenho está 1.100, né? Quito, lá no Equador, 2.850 metros. E La Paz, lá na Bolívia, 3.600 metros. Lá em Quito, lá 90 graus Celsius, né, a temperatura de ebulição da água. Em La Paz, na Bolívia, 87 graus Celsius, ok? E a pressão atmosférica está diretamente relacionada ali, ó, no quadrinho do lado ali, ó, a altitude com a pressão atmosférica. Ó. Se você tem altitude zero, a pressão atmosférica é 760. E aqui do lado esquerdo, a gente tem aqui a relação, a 1 atm, a pressão atmosférica, ela pode ser medida em atm e pode ser medida em mmHg, que é uma unidade que chama milímetro de mercúrio. O Hg é o símbolo do mercúrio, na tabela periódica. Então, 760 mmHg é na altitude zero, então ao nível do mar. E aí a altitude vai subindo, olha na tabelinha do lado direito, 1 km de altitude, 600 de pressão atmosférica, 2 km, 480. E quanto mais alto você fica, menor a pressão atmosférica. Então, o Monte Everest está aproximadamente 8 km, vamos arredondar aí para 8 km. Então, a pressão atmosférica é 120 mmHg, muito pouco. Tá? E se você quiser transformar para atm, você usa uma regrinha de 3 simples aqui, do jeito que está mostrando aqui do lado esquerdo. Tá? Vamos para uma análise de gráficos aí, ó. Então, só para a gente entender, quando a gente relaciona pressão atmosférica e altitude, a gente tem um gráfico inversamente proporcional, ou seja, o primeiro gráfico aí, o gráfico 1, quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica, tá? Toda vez que um gráfico está descendo, está na descendente, a gente tem um gráfico inversamente proporcional, tá? Quando aumenta um fator, diminui o outro. No gráfico 2, a gente tem um gráfico diretamente proporcional. É um gráfico de pressão atmosférica relacionado com a temperatura. Então, quanto maior a pressão atmosférica, mais temperatura você tem para
mais temperatura da ebulição, né? Então, quanto mais pressão você tem, né, maior, por exemplo, em Santos, né, você tem mais pressão atmosférica, então a temperatura chega a 100 graus. Né? Quando você vai elevando no planeta, a temperatura vai ficando menor e a pressão vai ficando menor, né? Aí, uma perguntinha aí, ó, já que a gente está falando de pressão, de ebulição, o que aconteceria com um astronauta no espaço sem seu traje de proteção? Queria que vocês pensassem aí um segundinho e imagina assim, como que esse cara morreria? Ah, de repente, é, um, sei lá, um teste, um experimento com um astronauta, ou de repente ele é atingido por um detrito aí de um meteorito, uma pedaço de satélite, alguma coisa assim, e ele tem a roupa dele rasgada, deteriorada. Como que ele morreria, esse astronauta? Então, o que que aconteceria? Vamos analisar, eu vou colocar as respostas aqui, a gente discute cada uma delas. Então, primeiro, falta de ar. No espaço acima da atmosfera da Terra, ele não tem ar, ok? Então, ele sofreria imediatamente com a falta de ar se tivesse atingido, se tivesse alterado internamente aí o equipamento do astronauta, né? A outra coisa é a expansão dos órgãos. Se não tem pressão atmosférica, os órgãos tendem a se expandir, né? Então, principalmente os órgãos, ele vai se iniciar pelos órgãos mais frágeis, né? Tímpanos, olhos, órgãos internos, eles vão se expandir, vão ocupar mais espaço, e todos os líquidos do corpo, todo o corpo vai se expandir o máximo que puder, porque ele não está sofrendo a ação da pressão atmosférica, ok? Aí os líquidos, como não tem pressão atmosférica, lembra, quanto mais alto, mais fácil de entrar em ebulição, né, os líquidos. Então, os líquidos do corpo do astronauta aí vão entrar todos em ebulição, então, saliva, sangue, né, toda a água que está retida no corpo, ela vai entrar em ebulição quase que automaticamente. Ele vai estar exposto a queimaduras do sol, né, ele vai sofrer a radiação mais forte, né, então ele vai sofrer queimaduras do sol, e ele vai ter um resfriamento do corpo rápido, né, não tão rápido, ele vai morrer antes por outros fatores, né, a ebulição dos líquidos do corpo, né, a expansão dos órgãos, vai fazer com que ele morra mais rapidamente, mas o corpo dele vai resfriando rápido, porque no espaço não tem retenção de calor, né, como na Terra, aqui que a gente tem um efeito estufa, então ele vai sofrendo um resfriamento muito rápido, e isso vai causar, inclusive, a preservação do corpo dele. Vamos supor que um astronauta não pudesse ser resgatado no espaço por algum motivo, o corpo dele ia ter mais dificuldade de se decompor por causa do resfriamento dele, ok? Beleza, falamos um pouquinho sobre pressão atmosférica aí, espero que vocês tenham entendido, e a gente vai batendo papo aí. Valeu!